Olá, boa tarde. Me chamo Paulo César Batista Bezerra. Sou aluno da Unicesumar, onde curso bacharelado em Teologia no Polo de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Venho, através deste vídeo, falar sobre um tema que, para quem gosta da história do cristianismo, é uma gostosa fatia de bolo. Sim, o assunto é sobre a segunda destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Para tal, eu separei 5 perguntas sobre as quais eu vou dissertar. Não vou me aprofundar muito, mas procurarei ser bem claro. A primeira pergunta eu procurei anotar para passar para vocês em vermelho as perguntas. Aqui está a última. Então vamos lá. A primeira: quem destruiu o Templo de Jerusalém no ano 70? A segunda: qual era a importância do Templo de Jerusalém nos aspectos econômicos, políticos e religiosos para o povo de Jerusalém naquele tempo? A terceira pergunta é: o templo foi totalmente destruído ou sobrou alguma coisa visível nos dias de hoje? A quarta pergunta é: existe alguma coisa no lugar do templo judaico? E a quinta e última pergunta é: pode-se perceber alguma disputa naquele território na atualidade? Então vamos começar do começo. A pergunta número 1. Quem destruiu o Templo de Jerusalém no ano de 70? Naquela época, os judeus eles estavam insatisfeitos com a tirania do Império Romano. O imperador na época era Vespasiano e ele usava de mão de ferro para com o povo. Altos impostos eram cobrados, além de outras formas de oprimir o povo judeu. E nisso criou-se uma revolução judaica, a primeira revolução judaica. Para conter essa revolução, o imperador ele ordenou que o comandante do exército imperial romano, Tito, sitiasse a cidade. Assim ele o fez, e o povo de Jerusalém conseguiu resistir até 4 meses. Quando Tito venceu, conseguiu invadir a cidade e destruir o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era um ponto de referência, né, para o povo. E o povo ficou mesmo meio que perdido, né, com esse acontecimento. Vamos para a segunda questão. Qual era a importância do templo nos aspectos econômicos, políticos e religiosos para o povo de Jerusalém naquele tempo? Bom, no aspecto econômico, sabemos, como eu já falei ainda agora, que o templo era o centro de todas as coisas naquela cidade. O comércio, ele rodeava o templo, ele cercava o templo, era tudo perto do templo. Se o comércio era nas circunvizinhanças do templo, então a economia era também em cima da importância do templo. O templo tinha uma importância econômica também, pois eram os arredores dele que a economia era gerada. No aspecto político, é um assunto bem delicado, porque a política favorecia o Império Romano e um grupo chamado Sinédrio, um grupo de judeus anciãos, liderados pelo sumo sacerdote, que deveria ser escolhido pelo povo judeu, mas era
muitas vezes comprado pelo imperador para satisfazer as suas vontades. Essa era a política na cidade de Jerusalém, no templo de Jerusalém. O Sinédrio, ele legislava, administrava, organizava o templo, mas somente em benefício do imperador romano. O povo, como já foi dito também, estava numa fase de revolta. E cabia ao sumo sacerdote controlar manifestações, anarquias e badernas no templo e nos arredores. Mas tudo a mando do imperador. Ou seja, a política era bilateral, mas que não chegava ao povo. Era benefício bilateral entre o Sinédrio e o Império Romano. Passamos agora para a terceira questão, a terceira pergunta. O templo foi totalmente destruído ou sobrou alguma parte visível nos dias de hoje? Bem, o templo em si foi totalmente destruído. A parte visível que ficou nos dias de hoje, podemos ver, né, visível, são os muros. Os muros. O muro que hoje até conhecemos, bem famoso, bem noticiado, um muro, uma parte bem importante para o povo judeu, bem santo, que nós conhecemos, todos conhecem, como o Muro das Lamentações. Foi a parte que sobrou desse fato, dessa segunda destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70. Na quarta questão, na quarta pergunta, se indaga se existe alguma coisa no lugar do templo judaico. A quarta. Se existe alguma coisa no lugar do templo judaico, bem, o Monte do Templo, no Monte do Templo, hoje em dia, existe uma construção arquitetônica denominada de Domo da Rocha. É um lugar santo para os muçulmanos, também para os judeus, e é um ponto turístico muito importante. Apesar de ser administrado por Israel, quem tem mais acesso são os muçulmanos, que praticam o Islã. Mas, voltando à pergunta, a resposta, o Domo da Rocha está no lugar de onde estava, antes da destruição, o Templo de Jerusalém, no ano 70. Quinta e última pergunta. Pode-se perceber alguma disputa naquele território na atualidade? Claramente que sim. Claramente. Temos aí, testemunhamos a guerra entre o Hamas e Israel, que está ocorrendo desde que começou, desde o ano passado, outubro, se não me engano, e ainda está em atividade. Essa guerra territorial, disputa territorial, tem motivos. Um dos maiores motivos é a localidade. Aquele espaço ali, a faixa de Gaza, a Palestina, Israel, é uma localização que ajuda muito no escoamento comercial. Por isso, desde os tempos antigos, vários povos
lutaram, se degladiaram, invadiram, expulsaram, mataram e morreram pelaquela faixa, pelaquele pedaço, pelaquela região, por aquela região. A disputa territorial, pois ali é uma facilidade de importação e exportação para o norte da África, para a Europa, para a Ásia. Então há interesses, como já houve de vários povos na antiguidade, ainda há interesses na atualidade. Colocando aí uma pitada de religiosidade, pois toda essa guerra naquela região se diz que é em nome de Deus. Então há sim uma perceptível, uma clara, uma evidente disputa naquele território. Concluímos as 5 perguntas, procurei ser prático. Espero ter mexido com a sua curiosidade a ponto de, após o vídeo, você fazer uma pesquisa, se aprofundar mais no assunto. Esse é o meu intento, foi a minha intenção, além de apresentar, fazer com que você que assistirá ao vídeo se interessar mais pelo assunto. É um assunto complexo, complicado, porém muito interessante. Eu paro por aqui e agradeço a Deus pela oportunidade e a todos vocês. Fiquem com Deus.